Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Eu sou o Guilherme e hoje eu irei falar um pouco com vocês sobre a minha oficina ou a minha temática, que é violências do racismo no ambiente escolar. Mas antes de tudo, eu quero me apresentar, né? Meu nome é Guilherme Felipe Ramos, eu sou estudante cotista da Universidade Estadual de Londrina. Sou formado em Geografia em licenciatura, estou cursando bacharel também na Universidade Estadual de Londrina em Geografia e cursando pós-graduação também na UEL em Geografia. Eu sou bolsista do projeto Tecendo Redes Formativas para Fortalecer a Educação das Relações Étnico-Raciais e minha orientadora é a professora Margarida de Cássia Campos, também da UEL. Pois bem, antes de começar a explanar como a violência do racismo ocorre no ambiente escolar, eu vou trazer 4 conceitos do racismo, sendo o racismo estrutural, né, que não pode ficar de fora, o racismo individual, o racismo institucional e o racismo recreativo. E para entender melhor esse processo do racismo estrutural, eu me baseei neste livrinho do Silvio Almeida, na qual ele descreve de maneira bem didática como o racismo se estrutura na sociedade brasileira, e para vocês compreenderem o racismo estrutural, eu indico essa leitura. Eu vou deixar as referências na descrição do vídeo para vocês pesquisarem e terem acesso. O racismo estrutural é um fenômeno que se estabelece em todos os ambientes sociais, né? Pois trata-se de um processo histórico no qual as classes subordinadas são submetidas à opressão e à exploração das classes dominantes. Qual seriam as classes subordinadas? A população negra, a população indígena, e as classes dominantes seriam as pessoas com descendência europeia, os brancos, as pessoas que têm uma raça que se dizem pertencer à raça branca, né? E o racismo está estruturado, está enraizado na estrutura social, e segundo o Silvio Almeida, né, orienta as relações econômicas, políticas e se estabelece como ideologia. Um exemplo de como o racismo se estabelece na economia, nas relações econômicas, muitas vezes pessoas negras têm um salário inferior às pessoas brancas, exercendo a mesma função de trabalho e com o mesmo currículo, na qual, às vezes, o currículo dessa pessoa é até melhor, né, e com carga horária superior, e ganhando menos que as pessoas brancas. Então, esse é um dos exemplos, né, que o Almeida traz em seu livro, sobre como o racismo se estrutura na economia, e na política a gente começa a perceber quem são as pessoas que estão no legislativo, que gerencia as leis do Brasil, né? São pessoas negras, tem uma igualdade racial nas tomadas de decisões, nos processos políticos, nos processos legislativos. Então, é basicamente isso, assim, esses exemplos que o Almeida traz em seu livro, né? E se estabelece como ideologia. Por que se estabelece como ideologia? O racismo estrutural, ele designa alguns locais para a população negra, como, por exemplo, a população negra está maior em situação de rua, né? A população negra está mais nas bordas da cidade, mais nas periferias, tem uma condição econômica inferior à raça branca, então acaba se estabelecendo como norma, como imaginário, o racismo como ideologia, ele penetra no imaginário social das pessoas, sabe? Então, às vezes uma pessoa negra em alguns lugares não causa um espantamento, um incômodo, como se uma pessoa branca tivesse naquele lugar. Como, por exemplo, um exemplo nítido nisso e evidente
população em situação de rua, né? Então, isso é um exemplo bem interessante, assim, para vocês começarem a perceber. Então, né, como eu falei, o racismo, ele age de maneira consciente e inconsciente, na qual as diversas condições precárias em que os negros e negras se encontram acabam se estabelecendo como norma, ou seja, uma normalidade em algumas ocasiões precárias, algumas ocasiões de bem-estar social que os negros se encontram e que é visto como uma normalidade, não causa uma estranheza, não causa um constrangimentos e afins. Eu trouxe esse slide do racismo estrutural, esse slide é da OB, né, de 2018, e eu vou trazer dois dados desse quadro, que a violência e a taxa de homicídio por 100 mil jovens em 2017, para mulheres brancas foi de 5,2 e para homens brancos de 63,5. E para a população preta ou parda, para os homens foi de 185% e para mulheres de 10 e para mulheres pretas ou pardas de 10,1%. Ou seja, a gente vê uma discrepância em relação à taxa de violência, de homicídios que os homens e as mulheres preta ou parda sofrem em relação às mulheres e homens brancos. E outro dado que eu trago para vocês aqui é o mercado de trabalho, né? O cargos gerenciais em 2018 ocupados por brancos foi de 68,6% e ocupado por pretos ou pardos de 29,9%. Ou seja, a gente vê uma desigualdade enorme em relação aos cargos gerenciais quando nos referimos ao mercado de trabalho, né? E por ser um processo estrutural, o racismo ele é histórico. Por que o racismo ele é histórico? O racismo está muito enraizado no processo de colonização ainda, no processo de invasão da América e no processo de escravização, né? Foram mais de 300 anos de escravização dos negros, dos africanos em solo brasileiro, e isso se estabeleceu como um processo racial é, muito ligada à história de construção social do Brasil, construção social, territorial e afins. E para compreender melhor essa problemática de como o racismo é histórico, eu indico esse livro para vocês, do Abdias do Nascimento, na qual esse livro é essencial para se compreender como o racismo se estabeleceu no Brasil, né? E esse livro, para quem quer compreender como o Brasil foi construído com sangue e suor negro, ele é um livro perfeito e essencial para essa compreensão. Também vou deixar a referência na descrição do vídeo. E, como já dito, o racismo estrutural idealiza certas dinâmicas sociais e acaba estabelecendo ideias sobre o local de pertencimento do corpo negro. Por exemplo, os negros estão em cargos como zeladores, seguranças, recepcionistas, e entre outros. Agora eu vou falar uma outra vertente do racismo, que é o racismo individual. Essa é uma vertente interessante para se compreender como o racismo ele é desferido, como ele é manifestado de um indivíduo para o outro. Pois bem, o crime de racismo, né, está previsto na Lei 7.716, de 1989, e tem relação com uma conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo ou coletividade. Ele estabelece o artigo 1º, na qual serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É importante falar que esse conceito do racismo, o racismo individual, ele é o único que é imputado como crime. As outras vertentes do racismo, muitas vezes, entra no processo de injúria racial.
E essa questão do racismo individual, né, constitui efeito da condenação à perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Essa vertente esse exemplo do racismo é interessante falar, porque a partir do momento que uma pessoa exerce um cargo público e estabelece não, e pratica um ato racial, um ato de racismo, ela perde a sua função de continuar trabalhando como servidor público. Então, isso é bem interessante de se exemplificar e de falar para vocês. E o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal diz que o racismo é crime inafiançável e imprescritível, ou seja, não tem fiança e não tem como prescrever o crime de racismo. Então, como eu falei, né, como o racismo individual ele é o único que é imputado como crime, muitas vezes se usa muitas vezes como o racismo individual ele é o único que ele é imputado como crime, e às vezes uma pessoa está representando uma empresa e comete o crime de racismo, a empresa ela se isenta do seu processo de punição e acaba punindo o funcionário. Por exemplo, esse caso é um caso bem emblemático, né, de um homem negro que foi espancado até a morte em um supermercado do grupo Carrefour em Porto Alegre. Aqui foi interessante porque a partir do momento que esse caso repercutiu, a empresa, o Carrefour, a empresa de supermercado, ela disse para a imprensa, né, que não foi ela que foi racista, não foi a empresa que foi racista, e sim o segurança que estava representando a empresa. Então, essa utilização do racismo individual é muito pertinente para se maquiar o racismo institucional, que eu vou falar mais adiante. Então, né, esse caso foi bem emblemático porque o segurança foi criminalizado, foi punido e a empresa saiu isenta desse processo de racismo, né? Já que ela transferiu a responsabilidade única e exclusivamente para o segurança, para a pessoa. O racismo, agora eu vou falar um pouco do racismo institucional, né, que também o Silvio Almeida fala um pouquinho nesse livro dele, que é bem interessante. E o racismo institucional manifesta-se por meio da discriminação de um indivíduo ou coletivo, tendo como base a pertença racial e pode ocorrer em instituições públicas e privadas, produzindo subalternidades e privilégios. Então, o racismo institucional, como está bem explicado aqui, ele pode ocorrer tanto em âmbito estatal quanto em âmbito privado. E o racismo institucional talvez seja a forma mais efetiva de se manifestar o racismo estrutural na sociedade, porque como eu posso manter a estrutura social sem estabelecer, sem se manifestar de uma maneira evidente, de uma maneira contundente? Essa imagem é bem emblemática. É só observar o lugar ocupado por pessoas negras e indígenas nas empresas privadas ou instituições públicas que você conhece ou pertence. É legal essa imagem da empresa XP com seu quadro de funcionário em 2021. É uma foto bem recente e repercutiu bastante também. Nessa imagem, nós vemos 4 mulheres na imagem, o resto todo homens brancos. Então, é importante dizer que o racismo ele não caminha sozinho, né? Aqui nós vemos o racismo, né? O ageísmo. O que é o ageísmo? A preferência de pessoas jovens para compor seu quadro empregatício. Aqui são todos funcionários evidente e nitidamente jovens. O machismo, porque a grande maioria são apenas homens e pouquíssimas mulheres, e também o capacitismo, porque nós não vemos nenhuma pessoa com deficiência aqui nessa foto. Então é importante dizer que o racismo ele não é uma forma de opressão que caminha sozinho.
ele converge e está lado a lado junto com as outras formas de opressões. E para compreender um pouco, porque essa imagem é bem emblemática, esse livro da Cida Bento, O Pacto da Branquitude, é bem interessante para se ver como o racismo se estabelece e como é feito um pacto mesmo para as pessoas brancas ocuparem cargos gerenciais e cargos de empregos que muitas vezes, às vezes, nem tem o currículo de uma pessoa negra, mas pelo simples fato da sua raça, da sua cor, acaba tendo uma prioridade para esse vínculo, né, para esse vínculo empregatício com a empresa. Então, a imagem abaixo demonstra como o racismo institucional organiza os lugares sociais que negros e brancos ocupam no Brasil. Aqui é são duas imagens, né? Eu fiz um comparativo aqui bem interessante, que é o formante em medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2015, e trabalhadores do Serviço de Limpeza Pública do Rio de Janeiro em greve em decorrência dos atrasos salariais. Essas duas imagens são de 2015, e é interessante ver que no quadro dos funcionários e dos garis, quase todos, ou majoritariamente, são pessoas negras. E no quadro na qual se encontram os estudantes de medicina da UFRJ, são todas não, tem um homem negro, mas o resto são todas pessoas com uma tonalidade de pele branca, né, com uma raça branca. Então é interessante ver como a discrepância, como a pertença racial, o racismo estrutural, junto com o racismo institucional, estabelece os lugares de pessoas negras e brancas. O racismo institucional não se resume apenas em ações de empresa na seleção dos funcionários, né? Ou seja, o racismo institucional não se resume apenas em questões do trabalho, questões de emprego, hierárquicas do trabalho, né? O racismo institucional também se manifesta em outras práticas, atitudes e comportamentos. Por exemplo, o tratamento desigual que uma pessoa negra ou indígena recebe em instituições de educação. O tratamento desigual que uma pessoa recebe com os agentes de segurança. O tratamento desigual que uma pessoa negra recebe nos ambientes de saúde ou no atendimento socioassistencial. Nos ambientes de saúde, eu tenho um artigo bem interessante que eu vou deixar na descrição também, da Susana Kalkman, que ela fez uma pesquisa com relatos, né, de mulheres negras sobre como foi o seu processo em trabalho de parto. Essas mulheres falaram que muitas vezes os médicos não davam anestesia para elas em seu trabalho de parto, porque se tem a ideia de que as mulheres negras suportam mais dores do que as outras mulheres. Então, isso é um caso de racismo institucional, né, bem forte e bem pertinente também de estar falando aqui para vocês. Eu vou deixar o artigo aqui na descrição do vídeo também, e também tem outros relatos, como a forma de tratamento, por exemplo, assim, tem um relato de uma senhora de idade na qual ela não entende o que o médico está falando para ela, e o médico fala que ela não entende nada mesmo, que quem entende é ele. Então, mais uma forma de racismo institucional, porque esse médico está representando uma instituição, sabe? Então, é bem interessante alguns relatos desse artigo, eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Porém, para que o racismo institucional se materialize de maneira direta nas vidas das pessoas negras e indígenas, é necessário uma outra vertente do racismo, o racismo interpessoal ou individual, que foi o que eu já falei para vocês. Para o racismo institucional se manifestar, tem que ter um indivíduo ali para corroborar com o racismo institucional.
O racismo interpessoal é a manifestação da discriminação nas relações entre indivíduos de acordo com o pertencimento racial, podendo ser intencional ou não, incluindo ações ou omissões. O que seria isso? A partir do momento que a pessoa tem uma ação racista, ela é racista. Mas a partir do momento que a pessoa vê um ato de racismo e se omite, ela também está corroborando para isso. Ou seja, ela também está tendo uma prática racista. Então, a omissão é importante ter em mente que a omissão também é um ato de racismo. E as manifestações do racismo nas instituições são verificadas por meio de normas, práticas e comportamentos discriminatórios, naturalizados do cotidiano de trabalho, resultantes da ignorância, da falta de atenção e do preconceito ou dos estereótipos racistas. E como o racismo institucional se manifesta nas escolas? O não reconhecimento das lutas e da história dos negros e indígenas no currículo escolar, ou seja, não abordar sobre a história dos negros e dos indígenas no currículo escolar também é um racismo institucional, uma forma de racismo institucional. Os altos números de evasão e reprovação escolar, porque os alunos negros indígenas têm maior taxa de evasão e reprovação. Então, isso é bem interessante de falar para vocês, porque, como eu trouxe esse dado do PNAD, os negros de 14 a 29 anos são maioria nas estatísticas de evasão escolar no ensino básico, somando 71,7% dos alunos que abandonam os estudos, e na qual os homens negros são os mais atravessados por essa realidade. Muitas vezes essa realidade é pessoas que não conseguem conciliar estudo com emprego, porque tem que levar dinheiro para dentro de casa, né, para se alimentar e afins. Muitas vezes o ato racista dentro da escola acaba tirando essa pessoa negra de ter vontade de ir para a escola. Então, esse dado do PNAD de 2019, bem recente, é bem interessante para se ver a taxa de evasão de jovens, né, de 14 a 29 anos, né, no ambiente escolar do Brasil. E para reparar, né, as falhas do currículo colonialista e racista em 2003, foi implantada a Lei 10.639, atualizada em 2008 pela Lei 11.645. O que seriam essas leis? Essas leis tornou-se, né, obrigatória a abordagem da história, cultura, arte e lutas dos povos indígenas, africanos e negros na educação básica. Ou seja, é uma obrigatoriedade, tá? Os professores, bem como os ambientes de ensino, estão amparados em leis para abordar a história, cultura e arte dos povos negros, indígenas e africanos na escola. E como eu já falei, né, a Lei 10.639 e 11.645 é consequência de um processo de lutas do movimento negro e indígena contra o racismo estrutural, para reverter a ideologia da democracia racial no Brasil. O que seria essa ideia da ideologia da democracia racial? Tem-se a ideia de que a população negra e indígena no Brasil está em constante harmonia com a população branca, e isso não é verdade. A população negra e indígena não tem a mesma igualdade, os mesmos direitos que a população branca. Então, esse mito da democracia racial, que essas populações estão em constante harmonia com a população branca, que todo mundo se dá bem, que não existe racismo no Brasil, é um mito, né? E esse livro aqui também é bem interessante para se compreender como essa ideia da democracia racial ainda se estabelece no Brasil e é muito forte ainda. E tem por objetivo, né, combater e a Lei 10.639 e 11.645 tem por objetivo combater o racismo na sociedade brasileira. Portanto, é necessário que os professores que atuam na educação básica estejam em constante processo de atualização para conhecer, reconhecer e valorizar as temáticas relacionadas à promoção da educação antirracista.
Racismo recreativo. Talvez essa vertente do racismo são a que os professores ou os educadores e educadoras mais percebem dentro das escolas, mas talvez não saibam reconhecer ou acham que é bullying e afins. Eu vou explicar ela para vocês. Só que para explicar essa vertente do racismo, eu utilizei esse livro como base, o Racismo Recreativo do Adilson Moreira, que é bem interessante também vou deixar na descrição para vocês. E o racismo recreativo se refere a piadas e brincadeiras que aparentemente são inofensivas ou um meio rotineiro de interação social, e possuem um cunho racial e associa as características físicas e culturais das pessoas negras ou indígenas como algo inferior ou desagradável. Ou seja, o racismo recreativo muitas vezes ele é utilizado como uma forma de aproximação ou como uma forma de brincadeira. Só que o que são essas brincadeiras? Essas brincadeiras são brincadeiras relacionadas à raça da pessoa negra ou pessoa indígena, como por exemplo, comparar o negro ou a negra com o macaco, comparar o cabelo da pessoa negra como bombril, assolã, palha de aço, dar apelidos para pessoas negras único exclusivamente porque a raça dela faz com que esse apelido seja pertinente. Então, são mais essas questões, assim, que o racismo recreativo traz, essa questão da brincadeira, da interação social, que na qual é uma manifestação muito forte do racismo e que afeta muito, muito o psicológico dos nossos alunos e alunas negros e negras. E a pessoa que faz esse tipo de piada, né, normalmente não identifica o constrangimento causado e utiliza o argumento de não ter tido a intenção de ofender. Tipo, a pessoa normalmente faz uma piada racista, uma brincadeira racista e fala que não teve a intenção de ofender, que estava brincando, que ela não é racista, que ela tem pais, tem voz, tem amigos, tem namorada negro e negra, e utiliza muito desse argumento para querer justificar essa brincadeira único e exclusivamente utilizando de piadas racistas contra as pessoas negras. E muitas vezes também essa ideia do racismo recreativo acaba caindo muito na narrativa do mimimi, né? Que não se pode mais brincar com uma pessoa negra e que tem amigos e amigos ou pessoas próximas negras. Então, a ideia do mimimi é muito forte quando se falamos ou quando nos retratamos sobre o racismo recreativo. Esses estereótipos carregados em tom de humor proferido à raça negra, na maioria das vezes, são fomentadas pelos veículos de comunicação. Essas duas imagens é bem interessante, porque a imagem esquerda é do ator Rodrigo Santana, né? E essa personagem é a Adelaide, e o outro ator do lado é o ator que fez o Mussum, e é interessante ver que a Adelaide, ela passava na Zorra Total, né, ao sábado, salvo engano, às 9 horas da noite, e em horário nobre da TV. Então, uma pessoa, um jovem negro, uma criança negro ou negra, chega na sua casa e vê esse estereótipo de uma pessoa negra na televisão, e todo mundo dando risada, todo mundo descontraindo, vendo como algo humorístico, como uma recreação, como um passatempo, a pessoa não vai se reconhecer como uma pessoa negra. Porque, como nós vemos nessa imagem, essa personagem, ela era uma personagem que tinha uma vida caótica, que não tinha os dentes do meio, como nós conseguimos perceber na imagem, ela falava errado, ela pedia dinheiro, ela tinha fama de pilantra também, né, que ela ficava pedindo dinheiro no metrô, ela tinha uma filha também que era igual a ela, e ela ficava falando mal de sua filha, esse nariz dela muito largo, muito desproporcional, também é um estereótipo muito forte do racismo, e ninguém tem um nariz desse tamanho, né? Não existe um nariz desse tamanho.
Então, essa questão de ficar utilizando de imagens, como de imagens de personagens negros, como se fosse algo inferior, desagradável, como se fosse caótico, como se fosse pilantra, também é muito forte para que as pessoas, principalmente as crianças, os jovens, não se reconheça como uma pessoa negra. Daí chega a pessoa na escola, na segunda-feira, a primeira piada, a primeira coisa que ela escuta é isso. Pô, é ó a Adelaide da Zorra Total. Ou o Mussum, porque o Mussum também é um personagem bem interessante, que ele era o cara que tinha a fama de bêbado, né? Ele era um homem negro bêbado, que é um estereótipo muito forte também até hoje, de que homens negros só bebem, e o Mussum também ajudou muito para trazer essa recreação para o povo, né? Ele era o homem negro que era bêbado, que falava o termo birita era utilizado pelo Mussum, o Cacildes, inclusive tem até uma bebida, né, com, com esse termo do Mussum. Ele era um homem que alegrava os outros amigos ali no seu programa de TV, né? Então, são estereótipos que são muito fortes até hoje para a população negra, né? Com um homem bêbado ou a mulher caótica que tem o cabelo todo bagunçado, que não tem dente, que fala tudo errado, que pede dinheiro. E isso corrobora muito para as pessoas negras não se identificar como negra, né? E por ser estrutural, o racismo manifesta em forma de humor, reforça os viés inconscientes construídos anos e anos pela sociedade e colabora para legitimar uma agressão maquiada de brincadeira, como eu já falei. A pessoa que utiliza do deboche, do humor para querer justificar a brincadeira, o racismo, nada mais é do que uma prática de racismo na qual ela está querendo maquiar como uma brincadeira, né? Como eu já falei anteriormente, utiliza da ideia do mimimi, né? Ou que estava utilizando da brincadeira para tentar se aproximar dessa pessoa negra. E o racismo recreativo e as suas manifestações. Opiniões e atitudes racistas têm como base a aparência física para determiná-los como bons, ruins, feios ou bonitos, inteligentes ou incompetentes, racionais ou emotivos. E piadas ou apelidos voltados para as populações de características negras é a aparência física, a cor, características do cabelo e a hipersexualização. Estão presentes nas relações cotidianas das pessoas negras e brancas. E, pois bem, como eu já falei, né, o que essas piadas e deboches nos dizem sobre o cabelo, o nariz e lábios de pessoas negras? Por que aprendemos a ver o negro a partir desses estereótipos? Como construir uma identidade social negra positiva? Aqui são algumas reflexões, né, que eu deixo para vocês e como podemos responder essas perguntas, né? Eu trouxe todo um aporte sobre como o racismo recreativo afeta nossos jovens, né, negros e negras. O cabelo como referência negativa. O cabelo talvez seja a referência mais efetiva de discriminação do racial de uma pessoa negra, principalmente nas escolas. A referência negativa ao cabelo afro configurou-se como marca fenótipica mais explicitamente mencionada nas situações de ofensas raciais. O cabelo constitui a característica física mais funcional para se discriminar racialmente. O que sente um menino ou uma menina negro e negra que ouve cotidianamente que seu cabelo é ruim, duro, carapinha, feio, bombril, etc. É interessante a gente começar a observar que é muito raro, muito difícil ver uma menina, agora não, né? Agora é mais fácil ver, né? E tá começando a perceber mais que as mulheres estão começando a colocar seu cabelo
amostra, né? Mas era muito difícil a gente ver nas escolas uma mulher com cabelo black ou um menino com o cabelo longo. Muitas vezes era a menina com o cabelo amarradinho e o menino com o cabelo raspadinho, igual nós vemos na foto abaixo. E o que essas ações podem causar para as crianças negras? Não isoladamente, vemos casos de jovens que, após toda uma vida sofrendo com racismo, tornaram-se agressivos ou extremamente tímidos, ou ainda de uma baixa autoestima notória. É importante dizer que o racismo recreativo, não só o racismo recreativo, mas as outras formas de racismo, ela age na psique da população negra, no psicológico. E para compreender mais sobre como a psique do negro é muito afetada com o racismo, eu indico esse livro do Fanon, né? Pele Negra, Máscaras Brancas, para se compreender. Esse livro também é muito bom. E esse livro da Neuza Santos Souza, que também é bem interessante de ler, para se compreender como o racismo afeta a psique e o psicológico das pessoas negras. E aqui eu trouxe alguns casos de racismo, né, em escolas brasileiras. Esses casos são bem recentes, de agosto, né. Aqui o primeiro caso é um menino, né, que é negro, foi fantasiado de palhaço, né, porque tinha um evento na escola naquele dia, e é uma creche municipal conveniada à Prefeitura de São Paulo, depois chegou na escola, as professoras, as educadoras colocaram uma máscara de macaco em seu filho. Ele estava com uma máscara de palhaço, as educadoras tiraram essa máscara e colocaram uma máscara de macaco no menino. E perto dele, além das crianças, elas cantavam uma música que dizia: "Você virou um macaco". Então a mãe denunciou e a escola, né, por racismo, e a escola processou a mãe. Ou seja, a escola tentou reverter, falando que a mãe estava mentindo, que a escola não é racista. Então, muitas vezes, o racismo, ele não é aceito e ele não é identificado. E acaba caindo muito na ideia de que as pessoas estão querendo utilizar a pauta racial, a pauta do racismo como benefício próprio. E não foi o que aconteceu aqui, né? Essa matéria é de agosto de 2022. Aqui é um outro caso, né, que é a mãe de uma modelo do Centro Educacional de Colômbia, né, em São João de Meriti, região metropolitana do Rio de Janeiro, denuncia que a escola onde a filha é estudada tem tentado calar quem se manifesta contra a instituição. Segundo a mãe, desde que o caso de racismo na escola foi exposto em julho deste ano, ela e outras pessoas que já passaram pela mesma situação têm recebido notificações extrajudiciais de representantes da escola. Esse caso também, a menina sofreu racismo pelo seu cabelo, né? As pessoas começaram a falar do seu cabelo, né? E a mãe denunciou a escola, foi falar que a escola estava sendo racista, e a escola também, como no caso anterior, mandou notificação para a mãe, dizendo que a escola não é racista, ou seja, mais uma inversão de valores aí, né? Esse caso também é de agosto de 2022. Aqui é mais um caso, um jovem de 18 anos foi vítima de injúria racial em Criciúma, em Santa Catarina. O estudante foi chamado de macaco por colegas da escola em um grupo de conversa em que ele não era participante, na qual alguns estudantes proferiam algumas palavras como "uga uga, eu sou um macaco", e além da filmagem, também é compartilhada a foto de um macaco. Então, é mais um caso de racismo, né, que o pai desse jovem conseguiu ver, e também o pai procurou a polícia, e a Polícia Civil disse que iria apurar o caso. Esse caso também é um caso de agosto de 2022. E por último, né, um episódio de racismo na escola
em uma escola em Ponta Grossa. Revoltou a família da vítima, que tem apenas 9 anos e está na quarta série. De acordo com o pai da criança, o ataque aconteceu no banheiro da instituição, com o menino sendo chamado de preto, macaco e cabelo de bombril por outros estudantes. O caso foi reportado pelo estudante a uma professora que teria dito para ele não ligar, ou seja, a professora, ao invés de acolher a vítima, ela quis maquiar esse ato de racismo como se fosse algo normal. Ah, não liga não, não foi nada não. Não é assim. Quando acontece um ato de racismo na escola, os educadores e as educadoras têm que repudiar na hora e não deixar para falar depois ou mais para frente, ou não fazer como essa pessoa fez, falar para não ligar. Não, tem que ligar sim, e muito, porque isso foi um exemplo muito nítido de omissão do racismo, como eu falei anteriormente. E como eu falei, tem que acolher a vítima e não utilizar como se fosse algo da cabeça dela, como se não fosse algo grave. E como promover uma educação antirracista nas escolas? Então, a representatividade, né, o que seria essa questão da representatividade? Se trabalhar com a cultura negra, né, em diferentes disciplinas, como um exemplo legal de se trazer, como na matemática, trabalhar com a matemática do Egito, por exemplo, como foi construída as pirâmides do Egito, quais foram os cálculos, quais foram as formas de construção do, 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 das pirâmides do Egito, a matemática africana, que é uma matemática diferente de outros continentes, de outros países. Então é legal trazer algumas questões como essa. Na literatura, trazer Machado de Assis. Muitas pessoas não sabem que o Machado de Assis era um homem negro. Então, são essas questões, assim mesmo, de representatividade, de trazer algumas formas de se trabalhar com a população negra de uma maneira positiva, né? Então, isso é bem interessante, assim, de se trabalhar. Quem são... há alguma pessoa, alguma personalidade, algum intelectual negro e negra que os alunos gostam? Perguntar para os alunos, né? Estar sempre antenado, quais são as pessoas negras que estão em alta, quais são os conteúdos dela, e tentar trazer para dentro da escola e trabalhar essa questão racial, essa questão de uma perspectiva que represente a população negra de uma maneira positiva. Diversidade de materiais didáticos, se trabalhar com poesia que aborda a questão racial, música a gente tem bastantes exemplos, a Isa, o Djonga, o Emicida, a Bia Ferreira. Então é interessante trazer essa diversidade, trazer vídeos que abordam, que falam sobre a população negra de uma maneira positiva, o cinema também é interessante, trabalhar o filme Soul da Disney, é bem legal, assim, principalmente para as alunos e alunas do fundamental, né? Pantera Negra, tem uma diversidade de materiais didáticos que se podem trabalhar com a população negra de uma maneira positiva, não ficar apenas no âmbito da escravidão, de como os negros sofrem e sofreram muito historicamente. Então, é bem interessante de
trazer essa diversidade de materiais, né, e não ficar apenas daquela aula tradicional, falar que os negros sofreram escravidão, acaba a aula ali, pronto, e acabou. Não é isso, você não está sendo um educador antirracista. Pode até trazer essa questão, porque também para não romantizar a história, né? Mas também, logo em seguida, já trazer uma positivação dessa população, a cultura. Então, é bem interessante essa diversidade nos materiais, né? A valorização da identidade, valorizar a identidade que eu falo pode ser até a questão estética mesmo, valorizar o cabelo dos alunos e alunas negros e negras, valorizar a sua raça, não colocar como um padrão de beleza inferior à beleza branca, dos olhos azuis, do cabelo liso. Então, essa valorização da identidade muitas vezes pode ser até a questão estética mesmo desses alunos e alunas negros e negras. Então, é bem legal, assim, se trabalhar com isso nas escolas. Outra coisa também é não trabalhar apenas em datas comemorativas ou extracurriculares. O que eu quero dizer aqui, não se trabalhar apenas na data do 20 de novembro ou se trabalhar como evento. O que eu falo aqui? Essa questão de se trabalhar como a população negra em a perspectiva extracurricular, não. Traz esse debate da população negra durante todo o período letivo, todo o ano letivo, e não se estabelecer um dia específico no ano para falar sobre a população negra, não, vem trazendo de uma maneira contínua nos seus currículos. E para finalizar, eu deixo essa sugestão de se trabalhar com ensino antirracista nas escolas. Esse é um documentário e o álbum Amarelo do Emicida. O documentário é O Amarelo é Tudo para Ontem, e o álbum é Amarelo do Emicida também, com várias músicas. Esse documentário é interessante porque ele é transversal, ele trabalha desde as questões históricas do Brasil, as questões de valorização da população negra, da raça negra, a questão de estética da população negra, a questão de construção territorial da população negra, ou seja, é interessante que ele fala também como o Teatro Municipal de São Paulo foi construído. Então, esse documentário do Emicida, ele é bem transversal, dá para se trabalhar em diversas disciplinas, porque ele aborda uma série de fatores de valorização mesmo da cultura negra, e ele liga muito também esse documentário, algumas partes do documentário, com um álbum dele, que tem várias músicas que valoriza também a estética e a identidade negra. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Vou deixar as referências dos livros na descrição do vídeo. E é isso. Aqui está meu e-mail para dúvidas. Obrigado a todos e todas.